Seja bem-vindo ao episódio 33 da série Aprendendo Frases em Japonês. Nesse episódio nós trazemos verbos na forma T junto com a partícula mo. E no próximo episódio a gente também vai falar sobre essa forma, num outro uso, mas aqui, através das sentenças de exemplo, você vai entender bem para que ela é usada. Primeira sentença que nós temos aqui. Setsumei shou ikura yondemo wakaranai. Por mais que eu leia o manual de instruções, eu não entendo. Nós temos a palavra setsumei shou, que significa que eu leia, mesmo que eu leia, wakaranai. Wakaranai significa não entender. E a estrutura ela tá aqui. Normalmente está com a palavra ikura, né, que significa várias vezes. E aí nós temos yondemo. E aí o verbo na forma T junto com o shou setsumei shou ikura yondemo wakaranai. Por mais que eu leia o manual de instruções, eu não entendo. Próxima sentença. Kaigai ni sundeite mo touhyou dekiru no? Mesmo morando no exterior, eu posso votar? Então, olha só. Kaigai é no exterior, fora do país. Sunde itemo, estar morando, ou seja, mesmo estando morando. Tá, veja que aqui ele não dá a ideia de que por mais que eu more, por isso que não tenho ikura. Ele dá a ideia de mesmo estando morando no exterior. Touhyou ikura tabetemo, por mais que eu coma. Ikura tabetemo, nós temos o verbo taberu, que é comer, na forma T, tabete, junto com a partícula mo. Ikura tabetemo, futoranai. Por mais que eu coma, eu não engordo. Aí ele colocou no a, né, para transformar essa sentença inteira num tópico, para colocar a partícula o a nessa sentença inteira. Naze. Naze significa por quê. Então ele está perguntando, né, por que por mais que eu coma, eu não engordo? Ikura tabetemo, futoranai no a, naze. Não é o meu caso, eu tenho inveja de quem falou isso aqui, mas enfim. Ikura tabetemo futoranai no wa naze? Por que por mais que eu coma, eu não engordo? Próxima sentença aqui. Oya ni iroiro hanashite mo nani mo wakatte kurenai. Mesmo falando várias vezes para o meu pai, ele não me entende. Então aqui nós temos oya, que é uma das formas de dizer pai. Oya ni. Aí essa estrutura aqui, T, ela meio que cotou isso daqui. Imasu ka? Há esse tipo de pessoa, então, ou seja, pessoas que são inúteis, né? É meio forte falar assim, inclusive, né? Eu não gosto, mas é uma sentença pronta aqui. Imasu ka? Há esse tipo de pessoa. Yono naka ni wa gambatte mo muda na hitote imasu ka? No mundo há pessoas que... Então deixa os comentários aqui dizendo o que você achou dessa série, que vai ser muito importante para a gente coletar aí os feedbacks e produzir as próximas séries. Tchau!